Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Ness, iniciando mais um vlog de leitura aqui no canal. E dessa vez eu vou arriscar fazer uma maratona 24 horas. Hoje é dia 21 de maio, penúltimo dia da Maratona Outono Dark. E dos 6 livros que eu coloquei na TBR da maratona, eu só li 2, que foram o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Inclusive saiu até o vlog dele, né, lendo esse livro e falando todas as minhas considerações durante a leitura. E através da minha janela, que eu li junto com um amigo meu. Inclusive eu amei muito, porque eu fiz muita marcação. E tão bom quanto o filme, mas eu acho que eu prefiro o filme ainda. Enfim, dos 6 eu li 2. E por isso, né, por conta do cronograma aí ter ficado um pouco conturbado, né, eu pensei que eu fosse avançar mais, né, esse mês, porque eu tava mais tranquila com relação ao trabalho, estudo e tudo mais. Mas não rolou, não sei o que aconteceu, enfim. E por isso eu resolvi fazer essa maratona, né, 24 horas, para tentar dar um up nas minhas leituras e tentar finalizar pelo menos 2 livros, né, para totalizar 4 livros da TBR da Maratona Outono Dark e não ser um flop total. Eu vou dividir essa maratona 24 horas em 2 partes, tá? Agora são 12h57, então eu vou começar a maratona de fato mais ou menos 1 hora e vou ler até 1 hora da madrugada, tá? Totalizando 12 horas. E depois eu vou dormir, porque eu não vou conseguir fazer essa maratona contínua. Eu não tenho mais esse pique, infelizmente. Já participei várias vezes de maratona 24 horas contínua e eu ficava 24 horas mesmo me entupindo de café, mas eu conseguia. Só que agora eu não consigo mais, né? A idade chega, enfim, a gente não consegue. Mas depois eu vou dormir, de manhã eu vou tentar fazer minhas coisas, me organizar e vou voltar pra maratona e pro vlog 1 hora da tarde do domingo e ler até 1 hora da manhã novamente, totalizando 24 horas. Os livros que eu vou ler a última coisa que ele me falou, na verdade eu já iniciei, tô bem no finalzinho, falta menos de 50 páginas pra terminar. Ó, só falta isso aqui. Então falta muito pouco. Eu vou só finalizar esse livro, tá? E eu vou tentar gravar as minhas reações finalizando, porque até agora eu tô bem curiosa, tô gostando mesmo da construção, da narrativa dessa história. E quero ler As Musas, então eu quero iniciar e finalizar As Musas nesse vlog, porque daí ele já sai segunda-feira com a minha conclusão, né, da Maratona Outono Dark. Os outros 2 livros que provavelmente eu não vou ler e eu coloquei na TBR da maratona era Vitrine, que era pro desafio Chuva e Música. E eu não vou conseguir ler ele, o livro tem 400 páginas, é impossível mesmo durante essas 24 horas eu ler tanto As Musas quanto Vitrine, não tem condições, vai ficar pro mês que vem. E O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que na verdade esse livro eu coloquei 2 num único desafio e esse foi o segundo, então era mais um livro extra que eu queria ler. Na verdade ele tava na TBR de abril, foi pra maio e agora provavelmente vai pra de junho. É possível também que eu finalize O Assassinato no Expresso Oriente, que não tem nada a ver com a Maratona Outono Dark, na verdade ele tá na TBR da Gilmartona, mas eu encontrei ele no Storytel, né, no aplicativo de audiobook, e eu tô escutando, geralmente eu tô escutando ele na academia ou enquanto eu faço faxina em casa, e eu tô quase finalizando também, falta bem pouquinho, e provavelmente amanhã de manhã, enquanto eu faço minhas coisas, eu vou tentar terminar ele, né, escutando o audiobook. Enfim, é isso, eu vou finalizar a última coisa que ele me falou e depois volto aqui para dar as minhas considerações finais sobre esse livro. São 2h27 agora, eu finalizei a última coisa que ele me falou e eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho sobre o que se trata a história e as minhas considerações finais. Bom, o livro é narrado pela Hannah e ele começa com ela recebendo um bilhete do marido dela através de uma garotinha.
Nesse bilhete só estava escrito uma frase, que era proteja ela. E por ela eu quero dizer a Bailey, que é a sua enteada. Depois que ela recebe esse bilhete, ela descobre que a empresa onde o marido dela trabalha sofreu uma batida policial e está envolvida em fraude. Owen sumiu, que é o marido da Hannah, e além do bilhete que ele deixou para Hannah, ele deixou também um bilhete dentro do armário da filha, né? Esse bilhete direcionado para a filha, junto com uma mochila com mais de 600 mil dólares. Tudo leva a crer que Owen está realmente envolvido, né, com as fraudes da empresa onde ele trabalha, mas incapaz de acreditar nisso, a Hannah resolve investigar por ela mesma, sabe, a situação, o que é que tá acontecendo, e ela começa a descobrir coisas e percebe que a situação é muito mais delicada e complicada do que ela imagina. Eu fui bem surpreendida por esse livro, porque eu não sabia muito bem sobre o que se tratava, mas eu sabia que era um suspense, e é um suspense muito diferente dos que eu costumo ler, né? É mais uma narrativa investigativa mesmo, porque o livro gira em torno do sumiço do Owen e do porquê dele ter sumido, dele ter fugido, e se há possibilidade dele voltar. A relação da Bailey com a Hannah começa bem conturbada, porque sempre foi a Bailey e o pai, então de repente aparece a Hannah, né? Ela entra na equação ali para mudar totalmente a dinâmica do pai e da filha. Então a Bailey é meio aversiva ali com a Hannah. Só que assim, a Bailey tem 16 anos, ela tá naquela fase de odeio todo mundo, odeio minha vida. E de repente alguma coisa acontece que muda totalmente, né, a rotina dela. Então eu achei interessante como a autora conduziu a relação delas duas, a ponto de fazer com que o que tá acontecendo, né, em volta desse sumiço do pai dela, fazer com que elas se aproximem. Inclusive foi exatamente por isso que eu sorri no final do livro, né? Acho que a última frase do livro me arrancou aqui um sorriso, porque eu achei fofo, eu gostei dessa construção de relacionamento delas duas. Por fim, não espere um livro cheio de plot twists, porque você não vai encontrar isso aqui. Na verdade, ele é bem parado com relação a isso. Eu acho que não tem um plot que você fique tipo, uau, o que rolou aqui? Mas não é uma narrativa linear, sabe? Então, ele vai narrar o que tá acontecendo no presente e também vai voltar ao passado da Hannah, quando ela conheceu o Owen, como foi que ela entrou na vida da Bailey, como ela tentou ser inserida nessa família, né? Então, assim, eu acho que o que é bom nesse livro é justamente você ir investigando junto com a Hannah, descobrindo, né, tudo que tá acontecendo, o que é que tem por trás de toda essa história, de todo esse envolvimento do Owen com essa empresa ou com o passado dele mesmo. E assim, também fala muito sobre como o amor de pai realmente pode ser capaz de fazer qualquer coisa, inclusive abdicar da própria vida, para dar uma vida digna à filha. Os capítulos aqui são bem curtinhos, 2, 3 páginas mais ou menos, então você termina um e já quer entrar no outro, e de repente você está na metade do livro e de repente você finalizou. Então assim, eu li esse livro mais ou menos em 2 dias. A diagramação também dessa edição do Intrínseco está perfeita, né? A letrinha tá bem grandinha, o espaçamento tá maravilhoso. Então assim, 2 dias num livro de quase... quantas páginas? 320 páginas. É bom. O livro é bom, gente. E agora eu vou dar início à leitura de As Musas. Eu tô com a expectativa assim, ó, lá em cima, porque ele é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Eu sou completamente apaixonada por aquele livro. E eu sei que esse livro tem, acho que, alguns personagens de A Paciente Silenciosa. Eu não sei se eu vou saber identificá-los, se eu vou conseguir identificá-los, porque eu não sou muito boa com nomes, então talvez eu tenha esquecido dos nomes dos protagonistas de A Paciente Silenciosa, embora eu ame a história e sei exatamente o que acontece na história. Mas não sei o que esperar. Eu espero que seja tão bom quanto.
Agora são 7 horas, eu tô morrendo de sono porque ontem eu fui dormir tarde, hoje eu acordei cedo, porque eu tava assistindo filmes de terror. Mas acredito também que o tempo tá friozinho, chuvinha, tá contribuindo com esse sono. Mas eu li até a página 100 de As Musas e eu tô achando bem interessante, quero muito saber como é que vai ser o decorrer dessa história. Mas agora eu vou dar uma pausa, vou fazer um café preto bem forte pra ver se eu acordo. Vou mudar de áreas, né? Vou sair desse quarto pra ver se eu realmente acordo, tomar um banho. E, enfim, é isto. Também vou fazer brownie, não pra hoje. Talvez pra mais tarde, assim, pra lanchar. Mas eu tô desejando brownie, então vou fazer agora, porque amanhã eu não vou ter tempo. Gente, vai dar 11 horas, faltam 5 minutos para as 23 horas. E eu cheguei em exatos 50% do livro na parte 3. Ele é dividido em partes e até agora 3 partes. E assim, tem algumas coisas para comentar com vocês, mas antes eu vou falar mais ou menos sobre o que se trata a história. Aqui nós vamos conhecer a Mariana, que ela é psicoterapeuta e especializada em grupo. E a gente vai perceber durante a leitura que ela teve muitas perdas na vida dela e o luto é algo recorrente. A sua última perda foi do seu marido, que morreu afogado há mais ou menos um ano. E desde então ela vive a vida ali meio que no automático, porque o luto ainda é uma coisa muito recente para ela. E aí a vida dela se torna um pouco interessante depois que a Zoe liga para ela, é sobrinha dela, mas ela criou a menina como filha depois que ela perdeu os pais num acidente de carro, se eu não me engano. E na ligação a Zoe tá desesperada, dizendo que provavelmente a sua melhor amiga foi assassinada. Isso faz com que Mariana retorne ao campus da faculdade, né, onde a Zoe está estudando e que ela estudou, inclusive conheceu o marido dela lá. Então, chegando lá, ela percebe que a Zoe tem informações que podem ser importantes para a polícia e ela vai lá e fala, dá o seu depoimento. Mas a polícia meio que descarta esse depoimento quando ela meio que acusa diretamente um professor e esse professor tem um álibi. Então, ele é descartado de primeira, assim, da investigação. Mas a Mariana não está certa sobre essa inocência que foi declarada sobre esse professor e ela resolve investigar, né, por conta própria. Só que aí essa investigação por conta própria, obviamente, vai colocar ele em perigo, né? Bom, primeiramente, pra quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, né? Meu curso tá trancado? Tá, mas eu ainda sou fascinada pelo curso e pretendo voltar. E uma das coisas que eu amei em A Paciente Silenciosa é como o autor faz uso da psicologia dentro da história. E isso também está acontecendo aqui em As Musas, o que já é um ponto muito positivo para essa história. Inclusive, eu quero ler um trecho que eu marquei aqui, porque mostra claramente como o autor tem propriedade sobre o que está falando. Inclusive, eu acho que depois que terminar de ler esse livro, eu vou pesquisar um pouco mais sobre o autor, mas eu tenho quase certeza que eu vou querer ler tudo que ele publicar, isso é certeza. De verdade. Mas eu vou ler o trecho aqui para vocês terem uma noçãozinha, tá? Mariana sabia que, se perguntasse a ele sobre psicopatia, Julian referenciaria o dano no lobo frontal ou temporal no cérebro. Ou mencionaria uma série de denominações sem sentido. Transtorno de personalidade antissocial, narcisismo perverso, acrescidas de um conjunto simplistas de características, tais como inteligência excepcional, charme superficial, grandiosidade, mentira patológica, desprezo pela moralidade, e tudo explicaria muito pouco. Não explicava como ou por que uma pessoa acabava desse jeito, um monstro impiedoso, usando outros seres humanos como se fossem brinquedos quebrados para serem esmigalhados. Tempos atrás, a psicopatia costumava ser chamada simplesmente de mal. Indivíduos maus
que sentiam satisfação em ferir ou matar outros. Figuravam em obras literárias desde que Mideia, de posse de um machado, investiu contra seus próprios filhos e provavelmente muito antes disso. A palavra psicopata foi cunhada por um psiquiatra alemão em 1888, o mesmo ano em que Jack, o Estripador, aterrorizou Londres. A partir do termo psicopastiche, não sei alemão, que significa em alemão literalmente alma sofrida. Para Mariana, essa era a chave, o sofrimento, a noção de que esses monstros também sofrem. Pensar neles como vítimas lhe permitia ser mais racional na abordagem e mais compreensiva. Psicopatia e sadismo jamais surgiam do nada. Não se tratava de um vírus infectando alguém de repente. Tinha uma longa história pregressa na infância. Mariana acreditava que a infância era uma experiência reativa, o que significava que para sentirmos empatia por outro ser humano, nós precisamos primeiro que a empatia seja demonstrada por nossos pais ou responsáveis. O homem que assassinou Tara já foi um menino que não conheceu nenhuma empatia nem bondade. Ele sofreu e sofreu demais. No entanto, muitas crianças crescem em ambientes onde existe violência e não se tornam assassinas. Por quê? Bem, como dizia a antiga orientadora de Mariana, não é preciso fazer muito esforço para salvar uma infância. Um pouco de gentileza, alguma compreensão ou incentivo, alguém para reconhecer e admitir a realidade da criança e resgatar sua sanidade. Gente, preciso bater palma. É sério, eu tô apaixonada por esse autor. Eu não sei porque eu demorei tanto para pegar esse livro, sendo que A Paciente Silenciosa foi um dos meus livros favoritos. Enfim, voltando para a história, algumas coincidências bizarras estão acontecendo com relação ao assassinato da Tara e também com algumas teorias que a Mariana tem sobre o afogamento do marido dela. Outra coisa que tem muito nesse livro é referências à mitologia grega, e eu preciso agradecer imensamente a minha noiva por ter me feito ler Percy Jackson, porque eu não ia entender muita coisa sobre essas citações, essas referências que estão aparecendo nesse livro, porque eu nunca tive muito interesse em mitologia grega, então, tipo, eu ia ficar boiando. A Zoe, pra mim, é muito suspeita, porque a Mariana tá investigando, né, o assassinato da Tara por conta própria. Ela tem alguns suspeitos, mas parece que toda pista que ela segue leva a Zoe de alguma maneira. E a Zoe que as pessoas falam pra ela não é a Zoe que ela conhece. Então, assim, tô achando a Zoe muito suspeita. Mas por enquanto é isso, eu só vou trazer mais atualizações pra vocês amanhã, porque já tá tarde, eu vou ler até 1h da manhã, mas eu vou ler no Kindle, porque minha noiva vai dormir e eu não vou estar com a luz acesa, né? Então, amanhã eu trago mais atualizações sobre esse livro. Provavelmente eu já venho falar depois de terminar ele. Oi, gente, agora são 2h38 de domingo e eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer pela manhã. Agora estou livre pra continuar essa maratona, mas pela manhã, enquanto eu fazia a faxina, eu finalizei O Assassinato no Expresso Oriente, comecei e finalizei também A Metamorfose do Kafka. Eu provavelmente não vou conseguir postar esse vlog na segunda-feira devido a alguns trabalhos que eu tenho que fazer, então talvez eu não tenha tempo de editá-lo. Eu, inclusive, já até mudei a data da resenha de Senhor das Sombras, que ia sair só dia 27, e eu trouxe pra dia 23, que é segunda-feira. E esse vlog vai sair no dia 25, quarta-feira. Então, se você tá assistindo, quartou. Enfim, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre A Metamorfose e também sobre O Assassinato no Expresso Oriente. Eu confesso pra vocês que eu esperava mais desse livro. Na verdade, é minha primeira experiência com a autora e eu esperava aquele plot que surpreende, que deixa você chocado, sabe? E não tem nesse livro. Conversando com alguns amigos, eu percebi que as histórias da Agatha Christie é assim, não tem um plot que vai explodir sua cabeça. Na verdade, ela constrói um mistério, vai te dando pistas e você vai descobrindo, né, o que tá acontecendo junto com o próprio investigador, que é o Poirot. Acho que é isso que, assim, que pronuncia. E é legal, sim, mas eu acho que o que eu esperava, que era um plot absurdo, assim, uma reviravolta louca, que não tem,
Talvez essa expectativa meio que frustrou um pouco a minha experiência, mas eu gostei bastante da construção, do enredo, do mistério por trás da atmosfera desse livro. É muito bom, gostei bastante e sim, eu pretendo ler mais livros dela. A minha experiência com Kafka também é a primeira, é o primeiro livro que eu li dele e acho que é o mais famoso também, né, A Metamorfose. E é um livro bem bizarro, mas bem interessante. Eu sempre tive curiosidade em ler esse livro, né, e eu encontrei ele no Storytel, então ele é bem curtinho, menos de 2 horas de leitura, então assim, foi bem rapidinho mesmo. Mas, apesar de ser um livro curto, ele traz muitas reflexões, muitas críticas e eu acredito que eu entendi a proposta que o autor quis passar. E agora eu vou voltar para minha leitura de As Musas, né? Eu li até a 4ª parte ontem de madrugada e li um pouquinho mais antes de vir gravar aqui também. Então vou dar continuidade e quando eu finalizar essa leitura eu volto aqui para dar um feedback sobre as minhas considerações finais. Eu acabei de finalizar As Musas, são 4 horas e 3 minutos e eu tô completamente chocada. Se eu já queria ler tudo que esse homem publicasse, esse final só fez eu confirmar essa vontade. Sério. Como eu falei pra vocês, além da psicologia que ele faz uso nesse livro, ele também usa muito da mitologia grega, mas precisamente sobre Perséfone e Deméter. E assim, eu sei pouco sobre a história delas, mas o que eu sei fez a experiência ser bem mais compreensível. Então, se você pretende ler esse livro, ou se você está lendo, dá uma parada e vai pesquisar sobre essas duas deusas para você ter uma melhor compreensão do que está rolando aqui, porque em A Paciente Silenciosa ele faz uso da psicologia e é só isso, né? Até tem uns traços de mitologia grega, mas é bem pouco, e aqui tudo gira, todo o caso gira em torno da mitologia grega. Então é importante que você entenda pelo menos um pouquinho. E em 70% mais ou menos desse livro aparece a ligação que tem entre ele e A Paciente Silenciosa. Na verdade, o Theo aparece, né? O Theo, ele é protagonista de A Paciente Silenciosa. E ele aparece bem rapidamente, ele é psicoterapeuta. E ele vai ter uma conversa com a Mariana. E a Mariana vai mostrar para ele uma vaga no Groove, que é o hospital que ele vai trabalhar para poder cuidar da Alice, a outra protagonista de A Paciente Silenciosa. E eu achei isso muito legal porque liga um livro ao outro, é como se esse precedesse o Paciente Silenciosa. Gostei bastante. E no final do livro também ele aparece porque ele vai cuidar de uma pessoa que a Mariana conhece e, enfim, é spoiler se eu for falar quem é, se eu for falar mais a respeito desse final. Eu fiz bastante suposições durante a leitura, desconfiei de muita gente, e teve uma pessoa específica que eu desconfiava desde o início, mas era uma desconfiança bem pequena, sabe? Só uma pulguinha atrás da orelha que você fica ali, tem alguma coisa aí, pronto. E eu tava totalmente certa sobre essa pessoa que eu tava desconfiando. E teve outra que eu super desconfiei e fui completamente feita de trouxa, porque nada a ver. Enfim, apenas leiam esse livro. Se você gostou de A Paciente Silenciosa, esse livro é tão bom quanto ele, tá? Então, assim, leiam essa obra de arte. Eu só não vou favoritar esse livro porque teve um certo acontecimento que eu não entendi muito bem o porquê dele acontecer. Talvez o autor quisesse criar uma atmosfera mais sombria, mais que desse medo, né? E a gente pensasse, ou tipo, colocar algum personagem pra gente desconfiar dele também. Mas eu achei desnecessária essa cena. Esse personagem em si, se ele não tivesse na história, não faria diferença. Enfim, como ainda tá cedo e ainda falta muito pra 1 da manhã, que é quando eu vou finalizar esse vlog e completar as 24 horas, eu resolvi ler Pessoas Normais. Eu não sei muito bem sobre o que se trata essa história, só que ele é um livro viajante, né? Eu participo de um grupo de livro viajante que se chama Bookselos, e esse livro aqui é o da Sunny, tá? São 16 pessoas nesse grupo e eu vou ser a 2ª pessoa a ler esse livro. A Sunny já deixou várias marcações dela aqui em amarelo.
tá? E eu vou deixar as minhas marcações em lilás, tá? Eu vou usar esse lilazinho aqui, marca página, marca texto, lilás também, uma canetinha que eu costumo deixar no post-it minhas impressões durante a leitura. E é exatamente isso que as 16 pessoas desse grupo faz. Cada um tem uma cor específica, ou você escolhe a sua cor quando o livro chega até você, e as outras pessoas vão ter que se desenrolar ali para escolher cores diferentes para diferenciar cada pessoa e cada marcação dos livros. Nós temos também essa cartelinha onde a gente assina aqui o nosso nome, ó, como a Sânia assinou. Colocamos aqui a data de início e a data de fim da leitura e a nota que a gente deu para esse livro, tá? E ele vai junto com o livro para as outras pessoas fazerem isso também. E colocamos também o nosso selinho. Eu tô sem selo, inclusive, porque eu esqueci de imprimir, mas eu vou imprimir antes de enviar esse livro para a próxima pessoa do grupo. Trago atualizações para vocês quando eu começar a entender sobre o que se trata o livro e se eu tiver alguma opinião para comentar com vocês. Tá chovendo e eu tô lendo esse livro aqui, eu cheguei na página 100. Enfim, tô com ódio desses protagonistas, mas eu parei um pouco pra poder limpar essa bagunça. Olha isso. Tá um caos, tem livro por tudo quanto é lado. Então vou organizar agora, até ali no chão, que eu tava gravando. Enfim, vou limpar e depois eu volto pra leitura desse livro. Gente, segunda-feira, dia 24, são 8 horas da manhã agora, tá chovendo muito, então talvez vocês escutem o barulho da chuva. Eu tô meio rouca, não sei porquê, mas eu finalizei ontem Pessoas Normais. Eu finalizei, acho que ia dar meia-noite, não era 1 hora da manhã ainda, mas eu não peguei mais nada pra ler, finalizei ele e... Enfim, agora eu vou comentar com vocês um pouquinho o que eu achei da história e finalizar esse vlog finalmente, né? Totalizando 23 horas, né? Porque se era meia-noite, faltou 1 hora para completar as 24, mas foram 5 livros lidos, então foi ótimo. A história parece ser bem simples, na verdade, né? São 2 adolescentes que moram na Irlanda. A Marianne, ela é de família rica, só que a família dela é bem tóxica. E o Connell, ele é o filho da empregada da Mariana. Eles frequentam a mesma escola, mas são de realidades totalmente diferentes. A Mariana, ela é a esquisita do ensino médio, né? Ela gosta de ficar quietinha no lugar dela, ela não gosta de se misturar. Já o Connell é o popular. Durante a história, eles começam a se aproximar e o Connell não quer que ninguém saiba da escola, né? Então, eles meio que entram num acordo pra ficarem juntos, né? Às escondidas aí. E vivem um grande relacionamento, um grande romance longe dos olhos de todo mundo. No começo da história, eles estão no final do ensino médio, se inscrevendo para a faculdade e tudo mais. E o decorrer dessa história se passa dentro de 5 anos. Eles vão para a faculdade e os papéis se invertem porque a Mariana se torna a garota popular e o Connell se torna o esquisito, tímido, inseguro, enfim. Eu acredito que esse livro fala mais sobre a falta de diálogo entre os personagens e como é difícil manter um relacionamento sem diálogo, né? Sem conseguir se comunicar, porque a Mariana fala A, o Connell entende B, eles não conseguem se comunicar de uma forma
forma que um entenda o outro, sabe? Quando eu terminei o livro, a Sunny, né, que foi a primeira que leu o livro, ela deixou um bilhete aqui atrás e ela comenta assim que o nome do livro é Pessoas Normais, mas facilmente poderia ser Pessoas Problemáticas, porque, meu Deus, são tantos personagens problemáticos aqui, não é só Mariane e o Conan, lógico que foca neles dois, mas todo mundo ao redor, principalmente da Mariane, é muito, muito problemático, tóxico mesmo. As relações da Mariana, todas elas, não tem uma que não seja tóxica, sabe? E a todo momento que eu tava lendo, eu tava gritando internamente por uma terapia intensiva para todos esses personagens. Porque, sério, a falta que a terapia faz aqui é absurda. Principalmente Mariana, porque tudo que ela passa, todos os relacionamentos que ela tem são muito tóxicos e tudo isso é reflexo da infância dela, do que ela passava com a família, do que ela passa com a família. Então, talvez se ela tivesse ajuda de um terapeuta, ela não se deixava entrar nesses relacionamentos. É muito triste porque ela se deixa passar por coisas que ela acha que merece, que é aquilo ali que ela merece, e na verdade ela merece muito mais, sabe? Então, o mínimo que as pessoas oferecem pra ela, ela aceita como se fosse isso que ela merece e não merecesse mais. Não foi uma leitura que me conquistou de cara, porque nas 100 primeiras páginas eu tava surtando com esses dois personagens, gritando por uma terapia, gritando para que eles se afastassem, porque eles não são bons um para o outro. E também por conta da escrita da autora. O livro não é dividido em travessão nem aspas para delimitar quando que o personagem começa a falar, mas eu acho que a intenção foi justamente essa, porque da mesma forma que falta diálogo entre a Mariane e o Conan. E sobre o relacionamento dos dois, eu acho que teria dado mais certo se a Mariane estivesse sendo acompanhada por um terapeuta desde a infância, porque eles não conseguem se comunicar, né? Um interpreta o outro de maneira totalmente diferente e não existe um relacionamento sem diálogo, né? Então, assim, eles até tentam conversar, mas não conseguem, sabe? Não conseguem. E às vezes o Conan quer uma coisa, quer falar uma coisa e ele não fala, e a Mariana interpreta do jeito que ela quer. Ela cria uma narrativa na cabeça dela que, se ele tivesse dado a opinião dele, não existiria. E é como se ela tivesse um relacionamento com ela mesma, porque ela não teve a opinião do outro, sabe? Então não tem como dar certo. Eu me identifiquei bastante com essa questão do diálogo, porque eu sou uma pessoa extremamente difícil de se comunicar. Então, o meu relacionamento é marcado por brigas, por conta de falta de comunicação mesmo, falta de diálogo, mas porque eu me recusava a dialogar. Eu guardava pra mim tudo que eu achava que não valia a pena conversar, e era exatamente essas coisas que fazia a gente brigar, sabe? Então, eu melhorei muito, né? Obviamente, tudo que acontece a gente conversa bastante. Acho que nosso relacionamento foi construído à base de diálogos. Mas, assim, se não há diálogo, a probabilidade da merda é muito grande, né? Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu entrei madrugada dentro pensando nele, pensando no que falar aqui pra vocês. Mas assim, super recomendo. Se você for ler, tem bastante gatilho de depressão, suicídio, abandono parental, relacionamento abusivo. Então, se você for, já vai com isso em mente. Mas é um livro muito bom, me surpreendeu. Então é isso, gente. Finalizando esse vlog agora, foram 24 horas bem positivas, 5 livros aí concluídos. 2 já estavam em andamento, mas assim, li muito, né? Li bastante. Não pensei que eu fosse ler tanto. Da Maratona Outono Dark, eu cumpri 4 dos desafios principais e acabei cumprindo, acho que a grande maioria dos desafios extras,
né? Eu não vou saber dizer mais ou menos quantos pontos eu fiz, mas eu acredito que eu fiz bastante. Foi bem divertido participar. Fazia tempo que eu não participava de maratona e eu fiquei bem satisfeita com o meu resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim como eu. Ficou gigante. Meu primeiro vídeo gigante aqui do canal. Acho que vai dar mais de meia hora esse vídeo. Mas se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá no Instagram que eu tô sempre publicando as minhas leituras por lá também. Comenta aqui embaixo o que você achou do vlog, se você já leu esses livros, o que vocês acharam desses livros, se vocês concordam ou se vocês discordam com a minha opinião. E até o próximo vídeo. Oi gente, espero que esteja... E ele é bem diferente porque eu não sabia muito bem sobre o que leitura de as músicas.